Salve galera, vamos para mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, até porque a gente tem atualizações, hein? Questão de Libertadores e irmão, eu tô com a anotação, né? Agora a gente conseguiu destrinchar o calendário do Botafogo de janeiro até abril. Além de algumas atualizações sobre essa questão do treinador, né? Questão aí de janela, de contratação, tudo mais. Se você fizer uma conta aqui rápida, ó, o Botafogo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 compromissos, partidas marcadas do dia 14 de janeiro até o dia 1º de abril, contando os jogos do campeonato, isso no máximo, tá? Porque aí dependeria do Botafogo passar para as fases finais, né, do Campeonato Carioca. E também passar de fase na Libertadores. Eu nem tô contando Copa do Brasil ainda, porque acontece em abril, né? Mas é isso. São mais de 20 partidas entre o dia 14 de janeiro e o dia 1º de abril. A gente vai destrinchar isso, mas primeiro a gente fala aqui sobre algumas situações envolvendo o cenário do Botafogo. Tá legal? Guanais ele foi definido como um alvo de fato da diretoria alvinegra para tentativa de virar o técnico do Botafogo em 2026. Mas até o presente momento, estou gravando aqui por volta de meia-noite, 1h, já desse dia 19 de dezembro, nenhuma proposta ainda foi feita, né? Nem ao Rafael Guanais oficialmente e nem ao Mirassol, porque teria que ser paga aí uma multa, tá legal? Outros nomes ainda estão sendo analisados, avaliados pelo John Textor. O John Textor, inclusive, pessoalmente, apesar de muita gente não saber ou talvez não acreditar, o Textor ele pode ter todos os defeitos possíveis, né, que você imaginar. Mas se tem uma coisa que ele entende é de futebol mesmo, né? Ele é um cara que ele é muito entusiasta de entender o jogo, leitura de jogo, fases do jogo, sistema tático, né? Sistema de jogo, modo de jogar. Ele é um cara que ele é realmente um estudioso do futebol. Ele pode ter alguns devaneios, beleza, todos nós temos. Mas o Textor é um cara que, se ele sentar para conversar com a gente sobre futebol, sobre tipos de ataque, 4-4-2, modelo de ataque e defesa, pressão, ele entende, né? E ele é um cara que está assistindo treinadores que ele gosta, treinadores que se adaptam ao modelo de jogo que ele quer implementar e ao elenco do Botafogo que foram indicados pelo scout e tá fazendo um filtro, tá legal? Dentre eles está o Guanais, muito se fala também no Martin Anselmi, tá? E também no Vasco Matos, né? Vocês lembram dele, o treinador do Santa Clara, eu falei Gil Vicente no último vídeo, mas Santa Clara de Portugal. Tá certo? O Botafogo quer anunciar o seu novo comandante antes do dia 31 de dezembro, antes da virada do ano, antes dos fogos, tá bom? E de atualização sobre o mercado, pelo menos até esse presente momento, a gente só tem essa situação da tentativa, né, a formalização da contratação do Júlio Romão, tá bom? Do Ferencváros. Vamos ver como é que vai ficar essa questão da terceira proposta feita pelo Botafogo ao clube húngaro. Muito se fala também de uma situação envolvendo um atacante, né, de um time que ficou em 4º lugar no Campeonato Paraguaio, né? Mas aí, como foi ali a Rádio Paraguaia, eu perguntei para algumas pessoas, nenhuma pessoa me respondeu a respeito desse jogador, eu acho que nem vale citar o nome, nem nada. Tá legal? Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Primeiro que, antes da gente listar aqui os jogos que vão acontecer, a gente vai listar todos eles, a data certinho. A gente teve a Copa da Bolívia, né? O botafoguense é muito maluco mesmo, né? Véspera de Natal, porra, a gente aí cheio de coisa pra fazer, dezembro a correria danada. A gente para assistir a Copa da Bolívia, semifinais, porque daqui sai o adversário do Botafogo na segunda fase, né, na pré-Libertadores. Primeiro de tudo, uma possibilidade já está anulada, né? Não será o Blooming, tá bom? O Blooming foi eliminado da Copa da Bolívia, o Bolívar
goleou o Blooming nessa segunda partida. O primeiro jogo tinha sido empate. E, portanto, o Bolívar está na final. O Blooming não ganhou a Copa da Bolívia, portanto, não vai para a Libertadores. Do outro lado, a gente teve The Strongest e Nacional Potosí. E aí, para muitos especialistas, deu zebra, porque o Nacional Potosí eliminou o The Strongest. Não ironicamente, né? O mais forte. O The Strongest é uma equipe que é muito forte, né? Era favorita para esse confronto, mas o Nacional de Potosí ganhou. Portanto, a final será Bolívar e Nacional Potosí. E aí, qual é o cenário nesse momento? Eu pensei que pelo fato do Nacional Potosí estar na final contra um time que já está na Libertadores, que é o Bolívar, ele ganharia a vaga automaticamente. Eu estava errado. Se o Nacional Potosí for campeão em cima do Bolívar, o Nacional Potosí ganha a vaga e enfrenta o Botafogo na segunda fase. Se o Bolívar for campeão, e o Bolívar é o favorito, não é o Bolívar que o Botafogo vai enfrentar, porque o Bolívar já está na Libertadores. Tá certo? O Bolívar já está classificado para a fase de grupos, por ter sido campeão boliviano. Então, o segundo colocado do campeonato boliviano é quem vai para... Quer dizer, o terceiro colocado, no caso, né? É quem vai para a pré-Libertadores. E, no caso, esse é o The Strongest. Então, o The Strongest está torcendo para o Bolívar nessa final, para poder se classificar para Libertadores. Tá certo? Então, qual que é o cenário? O Blooming, num primeiro momento, eu pensei que eles iam jogar numa cidade que era 3 mil metros. Mas o Blooming joga num local que ele fica a 400 metros de altitude apenas. E é claro que o mais fácil de todos já estaria eliminado, já estaria descartado. Ou o Botafogo joga com o The Strongest em La Paz, capital da Bolívia, a 3.500 metros de altitude mais ou menos, ou o Botafogo vai jogar em Potosí. A cidade de Potosí, ela chega, né, em alguns picos a 4.500 metros. Na média ali, no centrão ali da cidade, 4.100, por aí. Uma sorte é que o estádio é um pouquinho mais baixo. O estádio fica a 3.800 metros. De todo modo, irmão, 3.800 metros é alto pra caralho. Então, assim, meu parceiro, vai ter falta de ar, vai ter problema, vai ter gente passando mal, vai ter bola balão e provavelmente a gente vai ter muita dificuldade. Tá certo? E a gente se lembra, né, do Fortaleza e do Boca Juniors jogando em Potosí. Além de toda a dificuldade do ar rarefeito, tem a dificuldade de logística. A gente se lembra que jogadores do Boca Juniors tiveram de entrar de ônibus na cidade, ir a pé até o hotel, e do hotel até o estádio, os jogadores se dividiam ali em 10, 20 grupos. 10 grupos, vamos colocar assim, 4 em cada carro, indo de 4x4, porque a cidade não tem nem paralelepípedo. Então, assim, é muito louco, cara. A gente se lembra do Real Potosí, que hoje em dia é Nacional Potosí, era o antigo nome do clube, naquele jogo contra o Flamengo lá em 2007. Quem lembra do Clayton, Renato Augusto, Renato Abreu, os caras usando máscara? Vocês lembram disso? Quem é das antigas aí, tá bom? Enfim. A má notícia é a questão da altitude, né? A boa notícia é que se o Botafogo enfrentar o Nacional Potosí, no Newton Santos a probabilidade de uma goleada é muito grande. E não, sem demagogia, gente. Você pega aí o Boca contra o Nacional Potosí, o Fortaleza, que foi rebaixado, 5-0, 6-0. Então, o The Strongest já é um pouco, assim, eu vou torcer pro Nacional. Apesar da logística complicada, o The Strongest, além de ter altitude, o The Strongest é um time bom. O Nacional Potosí é um time ruim, tá bom? Então, por isso que eu acho mais interessante a gente torcer pela vitória do Nacional Potosí, né? Mais aventura, mas um time mais fraco. Bom, e aí vamos listar aqui todos os jogos que o Botafogo vai ter de janeiro até abril. Alguns desses jogos, primeiro de tudo, podem não acontecer, porque o Botafogo pode não passar de fase, bate na madeira. Cadê a madeira? Pronto. Segundo, Campeonato Carioca. O Botafogo pode não avançar para o mata-mata. Aí também não me preocupa. Terceiro, temos 2 jogos que vão ser adiados, provavelmente. A gente vai conferir aqui, ó.
A temporada do Botafogo ela começa com Botafogo e Portuguesa, provavelmente no Luso Brasileiro, dia 14 de janeiro, Campeonato Carioca. Segunda rodada, dia 18 de janeiro, Botafogo e Sampaio Corrêa em Saquarema. E, para fechar, Botafogo e Volta Redonda no Newton Santos, dia 21. Esses 3 jogos o Botafogo deve jogar com um time completamente alternativo. O Botafogo vai jogar dia 25 contra o Bangu no Newton Santos. Nesse jogo, creio eu que o Botafogo tenha titulares pelo regulamento do Campeonato Carioca e até por preparação da equipe que vai enfrentar o Cruzeiro. Dia 28, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Cruzeiro no estádio Newton Santos. 3 dias depois, o Botafogo volta a jogar o Carioca. O Botafogo vai jogar contra o Fluminense. Campeonato Carioca, provavelmente, Botafogo e Fluminense colocando times alternativos nesse jogo. No dia 4 de janeiro, o Botafogo encara o Grêmio na Arena do Grêmio. Vai para Porto Alegre. Aí no dia 8, o Botafogo vai encarar o Vasco também no Campeonato Carioca. Vai ser uma partida contra o Vasco, aí a última rodada da fase de grupos do Carioca. No dia 11, 3 dias depois, o Botafogo volta a enfrentar o Fluminense. Só que dessa vez no Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E aí começa a saga da pré-Libertadores. Dia 18, 9h30 da noite já está marcado. Botafogo e The Strongest ou Botafogo e Nacional de Potosí na Bolívia, em La Paz ou em Potosí. Beleza? Fato é que no dia 18 o Botafogo vai estar em território boliviano. 3 dias depois, dia 21 de janeiro, o Botafogo, em tese, joga as quartas de final do Campeonato Carioca, jogo único. Ok? Vou falar com toda a franqueza, eu espero muito que o Botafogo esteja eliminado. Até porque a vaga na Copa do Brasil não depende mais do Campeonato Carioca. Ok? 4 dias depois, o Botafogo encara o time boliviano na volta no estádio Newton Santos, na Copa Libertadores, dia 25 de janeiro. Tá certo? E aí tem 2 jogos que se o Botafogo, um deles, se o Botafogo estiver participando, teria que ser adiado. Primeiro, semifinal ida Campeonato Carioca. Tá marcado ali para esse meio de semana. Ou dia 24 ou dia 25. Como o Botafogo vai estar jogando na Libertadores, não vai poder jogar esse confronto. O Vitória, né? Aí a gente tem uma outra questão. O Botafogo tem um jogo marcado contra o Vitória em casa no Newton Santos, dia 25. Mesma data do jogo da pré-Libertadores. Portanto, certamente, essa partida que eu já vou até riscar, tá com um asterisco, Botafogo e Vitória será adiado. Para quando a gente não sabe. Dia 28 de janeiro, em tese, teríamos a outra semifinal do Campeonato Carioca. Isso é uma questão aí que a FERJ vai ter que resolver. Porque como é que vai adiar, né, a questão da data do Campeonato Carioca? Assim, não tem data para o Botafogo jogar semifinal. Não tem. Simplesmente não tem. Tá bom? Porque dia 25 já não dá por conta da pré-Libertadores. Dia 28 é a outra semifinal. Joga então, provavelmente teria que jogar pro dia 2, né? Enfim. Vamos ver o que pode ser feito aqui. No dia 5 de março, o Botafogo joga novamente a pré-Libertadores, se Deus quisesse passar para a próxima fase. Teremos dia 5 de março, Botafogo e LDU, Barcelona de Guayaquil ou Argentinos Júniors. A gente deve descobrir em breve, com a finalização do campeonato equatoriano, qual será esse time do Equador. Eu torço para que seja o Barcelona. Embora o Barcelona seja cascudo contra times da Libertadores, a LDU, é altitude, né? O Guayaquil não tem altitude. Bom, dia 8 de março, galera, a gente tem a final do Campeonato Carioca, que é um jogo único, beleza? Então, portanto, o Botafogo teria essa final do Campeonato Carioca acontecendo se o Botafogo for para a decisão, beleza?
Eu espero que não vá. Enfim. No dia 11 de março, o Botafogo vai jogar o jogo da volta da Copa Libertadores. Beleza? Aí tem que ver aí se o Botafogo joga esse jogo em casa ou fora contra o time do Equador. Tá certo? Acontece que no dia 11 de março também tem jogo do Botafogo marcado contra o Atlético Paranaense, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo é mais um que deve ser adiado. Portanto, Vitória em casa e Atlético Paranaense fora. São partidas que devem ser remarcadas para os meses seguintes, por conta das datas do Botafogo na pré-Libertadores. Tá certo? Dia 14 de março, 3 dias depois do Botafogo fazer aí, quem sabe, o seu jogo classificatório, né, e duro para a fase de grupos da Libertadores. 14 de março, o Botafogo encara o Flamengo no Newton Santos Campeonato Brasileiro. Tá bom? Tá ruim? Tá difícil? Relaxa. 4 dias depois, dia 18 de março, o Botafogo pega o Palmeiras no Allianz Parque, também pelo Campeonato Brasileiro. Então, irmão, a gente tá falando de uma sequência de Campeonato Carioca, vem Clássico, pega Cruzeiro, Grêmio, outro Clássico, pré-Libertadores. Aí volta, talvez, para jogar mata-mata de Carioca. Aí tem mais uma pré-Libertadores. Depois tem Flamengo, tem Palmeiras. E para completar, dia 22 de março tem Bragantino. Aí a gente vai ter data FIFA. E no dia 1º de abril, o Botafogo encara o Mirassol. Tá certo? Então assim, rapaziada, a gente tem aí, portanto, um calendário muito abarrotado para o Botafogo. Foi uma tragédia o Botafogo ter ido para a pré-Libertadores. Né? Parabéns aos responsáveis. Enfim, agora não tem muito o que fazer. Né? Fato é que, com a janela que se desenha, com os apertos financeiros que o Botafogo está passando, e ainda mais com troca de comando técnico, a probabilidade do Botafogo ter um início de Campeonato Brasileiro animador, eu diria que diminui. A gente vai ter que fazer tudo muito bem feito para não estourar jogador. Cara, manter a consistência no Campeonato Brasileiro. O início é importante, se a gente quiser, por exemplo, voltar para a Libertadores de 2027. E, claro, os jogos qualificatórios que são muito importantes. Eu diria que a segunda fase contra o time boliviano, o Botafogo vai passar. Essa é a minha percepção, tá? Agora, contra a LDU, Barcelona de Guayaquil ou Argentino Júnior, carne de pescoço, meu amigo. Tudo pode acontecer. Enfim, é isso. Forte abraço. Tamo junto. Eu quero saber o que você achou dessa sequência insana. Fui.